Apocalipse capítulo de número 20, versículo 11 ao versículo 15. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Vi também mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, e que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, e o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Os irmãos podem se assentar. Apocalipse, irmãos, é um livro maravilhoso. Apocalipse é um livro que, infelizmente, muitos dentro da igreja não leem, muitos dentro da igreja desprezam, muitos de nós temos medo de ler o Apocalipse. Só que quando a gente lê o capítulo 1, no seu versículo 1, o apóstolo João vai dizer assim que Apocalipse é revelação que Deus deu ao Filho, que entregou ao anjo, que passou a João para a igreja. Ou seja, Apocalipse é um livro escrito para a igreja, não é um livro escrito para o ímpio, para o mundo, não, Apocalipse é escrito para mim e para você. Aqui no Apocalipse está escrito as revelações futuras da igreja, a igreja gloriosa no céu. Só que o texto que nós lemos vai falar sobre o trono branco. Esse texto que nós lemos, ele é um texto escatológico, ele é um texto futurista, mas ele é um texto real. É um evento real. João contemplou o juízo final. João, ele estava na dimensão celestial no céu e ele pôde ver como será o último juízo, o último julgamento. Esse é um texto que fala onde o próprio Deus vai estar sentado no seu trono de glória, julgando e condenando milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas ao inferno por toda a eternidade. Só que a pergunta que a gente faz é: quando ocorrerá esse julgamento? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, Paulo já acreditava que Jesus ia voltar naquela época, então por isso que ele fala: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Aleluia. Do que o apóstolo Paulo está falando? Do arrebatamento da igreja. Ou seja, quando a trombeta tocar lá em cima, o cristão que estiver preparado aqui embaixo vai ouvir o toque, vai ser transformado e vai subir para morar com o Senhor no céu. Aleluia. Você está preparado para subir? Glória a Deus. Logo após o arrebatamento, a igreja ela vai entrar no chamado tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É onde a igreja será galardoada. Vamos receber os nossos galardões, aleluia, glória a Deus. Só que eu tenho uma coisa para te dizer: só recebe galardão quem trabalha na igreja. Se você vem na igreja, senta no banco, não faz nada, desculpa te dizer, você pode ser salvo, mas galardão você não recebe. Galardão é para quem trabalha na casa do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Só recebe galardão quem trabalha. Quem não trabalha, tem muita gente que diz assim: quando a trombeta tocar, eu vou a alegria para a eternidade. Mentira. Quando a trombeta tocar, você pode ser arrebatado, mas se você chegar no céu e não receber galardão, a Bíblia diz, você vai se entristecer. Mas a Bíblia diz que ele vai enxugar os nossos olhos. Isso é depois, irmãos, é lá na frente. Arrebatamento não. É lógico, vai ser feliz, vamos se alegrar. Mas quem não recebe galardão,
Não recebe, não recebe, não recebe. Logo em seguida, o tribunal de Cristo, nós vamos adentrar as bodas do Cordeiro. O apóstolo João vai dizer assim, Apocalipse 19, versículo 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu, como uma grande voz de uma imensa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e glória e o poder pertence ao nosso Deus. Que evento é esse? As bodas do Cordeiro. Versículo 9, ele vai dizer, e disse-me, escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, essas coisas são verdadeiras, essas palavras de Deus. Então, depois do tribunal de Cristo, a igreja entra nas bodas do Cordeiro, onde nós vamos festejar, se alegrar ao lado do nosso Senhor. Nós vamos sentar ao lado de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, Moisés, todo esse pessoal todo que a gente lê na Bíblia, a gente vai ver lá na glória. Mas mais maravilhoso ainda é que o próprio Jesus vai servir a igreja. Então, hoje, nós ceiamos aqui na terra, com o nosso bom pastor, os obreiros, mas lá no céu é o próprio Deus que vai servir a igreja. Aleluia! Então depois do tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, e depois das bodas do Cordeiro, o que acontece? Nesse meio período, aqui na terra, a terra vai estar passando por um período chamado Grande Tribulação. Que período é esse? É um período que o próprio Deus vai derramar a sua ira na terra. Se você ler Apocalipse 6 até o Apocalipse 18, irmãos, você fica com medo. É cada coisa que vai acontecer nessa terra que assusta. Talvez é por causa disso que muitos têm medo de ler o Apocalipse. Só que tem uma coisa, quando você lê Apocalipse do 1 ao 3, a igreja é citada, mas do Apocalipse 6 ao 18, você não encontra a palavra igreja. Por quê? Porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. A gente vai estar no céu celebrando com o Senhor Jesus. Aleluia. E o que vai acontecer aqui? O próprio Satanás vai usar duas pessoas, anticristo, falso profeta, e eles vão dominar a terra. Eles vão perseguir os cristãos que ficarem e principalmente o povo de Israel. Eles vão perseguir ferrenhamente o povo de Israel, porque esse foi sempre o desejo de Satanás, destruir o povo de Deus. A igreja, Israel, sempre ele quis destruir. E ele vai dominar a terra com o seu governo. Vai colocar a marca da besta. E aí quando a gente chega em Zacarias, capítulo 12, 13 e 14, nós vemos que no final da grande tribulação, o anticristo ele vai estar encurralando Israel aonde? No vale de Meguido. Apocalipse 19 também vai falar disso. E aí quando Israel estiver cercado pelo anticristo e o seu exército, a Bíblia diz que eles vão clamar ao Deus Todo-Poderoso. E aí Jesus vai descer. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. João vai dizer assim, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga, peleja com justiça. Ou seja, nesse momento, Jesus vai descer a essa terra, todo olho vai contemplar literalmente, assim como vocês estão me vendo e eu estou vendo vocês, a terra vai contemplar o Deus Todo-Poderoso descendo em glória a essa terra. E o versículo aqui que é mais lindo, irmãos. Se você não der um glória, irmãos, pelo amor de Deus, versículo de número 14 diz assim, e seguia-nos os exércitos que estavam no céu, em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Quem é esse exército? A igreja vai descer com o Todo-Poderoso a essa terra, aleluia! Jesus vai descer, vai pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai dividir no meio. O que vai acontecer daí? Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruir o exército de Satanás. O anjo vai descer do céu, vai prender o Satanás, o Lúcifer, aquele mesmo chefão, no abismo por 1000 anos. O anticristo e o falso profeta, 2 homens, irmão, presta atenção, o lago de fogo. Deus criou para Satanás e seus anjos, não foi para o ser humano. Mas quem vai inaugurar o lago de fogo é 2 seres humanos, usados por Satanás. Que coisa, né, irmãos? Eles vão ser lançados no lago de fogo.
E aí então Jesus vai instalar nessa terra um período chamado milênio, onde o próprio Cristo vai governar essa terra. Se a gente não está gostando do governo do presidente Lula, a gente vai amar o governo de Jesus Cristo. Ele vai governar essa terra com vara de ferro, mas ele vai governar. E a igreja vai governar com ele 1000 anos aqui nessa terra. O que acontece depois, irmãos? Presta atenção. Irmão, Satanás, ele não é mais poderoso que Jesus? Claro que não. Mas não brinque com Satanás. Satanás é poderoso. Sabe o que vai acontecer? Depois de 1000 anos, o próprio Jesus vai estar governando a terra. Literalmente governando. Tem gente que não acredita, mas eu creio, porque é o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia ensina. A Bíblia vai dizer aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele os 1000 anos. Ele vai reinar literalmente aqui. Depois dos 1000 anos, o que acontece? Satanás vai ser solto. Foi o que aconteceu com o Lula aí, né? Ele vai ser solto. Aí sabe o que ele vai fazer? O que o outro fez aqui, né? Ele vai conseguir enganar milhões e milhões. Irmãos, isso tem que assustar a gente. Isso me assusta. Saber que Satanás vai conseguir enganar milhões e milhões de pessoas depois de 1000 anos de um governo perfeito do Deus Todo-Poderoso nessa terra. Ele vai conseguir enganar milhões e milhões. Depois que ele enganar, o que ele vai fazer? Ele vai juntar um grande exército e de novo vai tentar destruir Jesus, a igreja, o povo de Israel e todos aqueles do milênio. Só que a Bíblia diz que vai descer fogo do céu. Vai consumir todo o exército de Satanás de novo. E aí Satanás é lançado no lago de fogo. É destruído. Aí a pergunta que os irmãos podem me fazer: você fez esse arrodeio todo, e depois disso? Aí então a gente chega no trono branco, que a gente leu. Depois de todos esses eventos, a gente chega então no juízo final, o trono branco. E é aqui que agora eu vou começar a pregar, irmãos. Porque eu me fiz essa pergunta. E é uma pergunta que eu vou fazer para vocês nessa noite. Não precisa me responder. Porque o apóstolo Paulo fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine você mesmo. Faça essa pergunta para o seu coração. E qual é a pergunta? O que você, o que a igreja tem feito para impedir que milhões e milhões de pessoas estejam em pé diante do trono branco? Porque esse tribunal aqui, irmãos, é para condenação. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, mas nesse dia ele será o juiz. As pessoas não vão ter que falar nada, não vão ter. É para ser condenado. Muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, eu cantei em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo em teu nome. Jesus vai olhar: apartai-vos de mim, maldito. Apartai-vos de mim, maldito. E serão lançados no lago de fogo. O que eu e você tem feito? O que você tem feito, irmãos? Hoje é culto do quê? Missões. Você tem ideia do que é missões? Irmãos, o culto de missões, ele tem que ser assim, vamos dizer entre aspas, o segundo culto mais importante da igreja. O primeiro é a Santa Ceia, é onde a gente se alimenta do pão, que é a carne de Cristo simbolicamente, do vinho, que é o sangue de Cristo simbolicamente, e missões. A igreja hoje não valoriza culto de missões. Isaías capítulo 6, versículo 8. Eu vou ter 2 tópicos na minha mensagem. Primeiro tópico, a igreja que não prega. Isaías capítulo 6, versículo 8 nos diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Romanos capítulo 10, versículo 14. O apóstolo Paulo vai dizer assim: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram falar? E como ouvirão se não tem quem pregue? A igreja hoje está deixando de lado pregar o evangelho. Hoje é mais importante para a gente, sabe o que? Festa.
É o que a gente mais vê, é congresso de varões, congresso de irmãs, congresso de jovens, de crianças. Mas missões têm ficado de lado. O próprio Deus me incomodou. Eu ia pregar outra mensagem, não era essa. Mas ele começou a me incomodar. O que você tem feito? Quais são as almas que você ganhou para mim? Quais são as almas que você evangelizou esse ano? Faça a pergunta para você, quem você ganhou o ano passado para Jesus? Ganhar almas, irmãos, é galardão no céu. Quem não ganha almas não vai receber. Quem você evangelizou o ano passado? Para quem você pregou a palavra de Deus? Para quem? Quando tem congresso, a igreja cede lota, irmãos, pelo amor de Deus. Eu não sou contra. Porque a igreja, o povo de Deus é um povo festeiro. Nós temos que festejar mesmo. Para Deus nós temos que se alegrar, temos que nos unir. As irmãs ganham de nós, pastor, né? O congresso das irmãs ano passado foi bênção. Parabéns para vocês. Os varões, meu Deus. Mas povo devagar. Meu Jesus amado. Mas vai fazer congresso, irmãos? Não, eu não sou contra, tem que fazer mesmo, a gente tem que participar. Irmãos, participe esse ano, irmão. Vai lá na sede, participe. O pastor falou sobre o aniversário do pastor, vamos lá. Vamos comemorar o aniversário do nosso pastor. Não importa se você gosta ou não gosta, seja submisso e obediente ao pastor, porque a Bíblia diz que a gente tem que obedecer os nossos pastores. Vamos lá, vamos festejar, vamos se alegrar. Mas o mais importante é missões. Almas. Porque hoje em dia, pastor, quando você vai fazer festa para jovens, sabe o que muitas igrejas fazem? Apaga a luz, tira o púlpito, bota um latão, bota a fumaça, luzinha, pisca-pisca. Para quê? Para quê? Fala para mim, para quê? É luzinha, pisca-pisca. Para que isso? E as almas, e as vidas? Ah, mas o jovem gosta. Ah, o jovem gosta, é? Será que o pai está gostando? Porque evangelho, irmãos, presta atenção, evangelho é confrontador. O evangelho, ele me incomoda. Sabe que eu estava meditando nisso? O evangelho é como se você pegasse uma pedra, colocasse no seu sapato, e colocasse o sapato e ficasse o dia inteiro com aquela pedra ali, ó. Isso é evangelho, ele incomoda. Isso é evangelho verdadeiro. O evangelho de Cristo é assim, Jesus incomodou, irmãos. Ele pregou a verdade. Evangelho confronta o pecado. E o que a gente tem mais visto hoje? É festa, 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 festa. Mas quando vai fazer um evento de missões, qual foi a última vez que a igreja se uniu para fazer evangelismos? Qual foi a última vez que a igreja disse assim, todos os grupos, grupo de varões, de irmãs, de jovens, de criança, grupo de louvor, todo mundo se uniu e falou assim, domingo que vem a gente vai fazer um evangelismo nessa cidade. Todo mundo vai jejuar, vai orar, vai se consagrar para chegar domingo a igreja inteira ir lá atrás evangelizar com folheto. Irmãos, folheto ainda salva almas, irmãos. Qual foi a última vez que a gente fez isso? Qual foi? Qual foi a última vez que você viu isso? A gente não vê mais. Não vemos mais isso. Por quê? Porque o mais importante sou eu. Nós somos uma geração egocêntrica. Só eu no meio. Eu tenho que ser abençoado, eu tenho que ser salvo, não importa o ímpio. Irmãos, tem milhões de jovens que hoje não acordaram, não abriram os olhos. Sabe onde eles estão agora? Tem milhões que estão nas prisões do inferno. E nesse dia do julgamento final vão estar de pé diante de Deus para ser condenado. Aí eu te pergunto, o que você fez para evitar isso? O que você tem feito? Tem pessoas aqui que talvez vão ver seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, naquele dia em pé, sendo condenado, e você não fez nada, você não pregou, você não evangelizou, você não orou para essas almas. Eu disse que a mensagem é confrontadora porque me confronta. Me confronta. Eu tenho 2 sobrinhos lá que moram comigo. Esses dias eu voltando do serviço, e eu vi os 2 lá no fundo da rua, sentado, fumando. E eu falei, o que eu estou fazendo por eles? O que eu estou fazendo, meu Deus do céu? Você já se perguntou isso? O que você está fazendo? Por quê? Porque a igreja hoje... Será que a gente precisa acordarmos? Sabe qual foi a maior missão de todas? Foi o que Jesus fez. Quando Deus criou o homem em Gênesis, o homem era perfeito, o homem era santo. Só que no capítulo 3, o homem
caiu. Com essa queda, o homem se tornou condenável ao inferno. Um plano foi arquitetado na glória. No capítulo 13 de Apocalipse, olha o que vai dizer, irmãos. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, vai dizer assim, aqui vai falar da besta, mas olha só esse versículo 8. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Já tinha sido arquitetado um plano para salvar o homem. E Deus deixou a sua glória, desceu na terra, padeceu por mim e por você, porque Ele teve compaixão de nós. Porque Ele não queria que eu e você fosse condenado ao inferno por toda a eternidade. Irmão, você tem ideia do que é eternidade? Uma vez eu ouvi um irmão falar sobre isso. Olha só o exemplo que ele deu, eu achei perfeito. Pega o beija-flor. Passarinho, aquele beija-flor bonitinho. Pega a maior montanha do mundo, Monte Everest. E aí esse passarinho, o beija-flor, vai lá e dá 3 bicadinhas. Tic, tic, tic. Aí ele vai embora. 1000 anos depois ele volta, dá mais 3. Tic, 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 vai embora. 1000 anos ele volta de novo, dá mais 3. E assim ele vai. Até ele bicar todo o monte. Quanto tempo será que ele demoraria? Um dia ele ia acabar, certo? Certo? Se ele não morrer. Vamos supor que ele não morra. Ele acabar. Depois que ele acabar, o que acontece? Você põe outro. E aí você repete tudo de novo. E assim você vai. Para a gente ter ideia do que é eternidade. E quantas pessoas vão estar lá no inferno por toda a eternidade. Porque a igreja hoje não prega, não evangeliza, não ora, não intercede. Você convidou alguém para vir hoje na igreja? Quem que você convidou para vir na igreja hoje, irmãos? Quem que você está evangelizando lá na escola? Quem que você está evangelizando lá no trabalho, na sua casa, no seu bairro? Quem que você está pregando? Sabe por que muitos de nós não fazem isso? Porque a gente pensa em nós. Não temos compaixão. Nós passamos e vemos jovens se drogando, se prostituindo. O que muitos de nós faz? Aponta o dedo. Julga, condena. Mas a gente não tem coragem de ir lá e falar de Jesus. A gente não tem coragem de ir lá e convidar para ir na igreja. A gente consegue sair da nossa casa e vir para a igreja, chovendo, com frio, calor, seja o que for, mas a gente não consegue levantar da nossa casa, atravessar a rua, chegar no vizinho e falar, vamos na igreja comigo? Jesus te ama. A gente não tem coragem de fazer isso. E a igreja precisa voltar a sentir compaixão pelas almas que estão se perdendo. Agora são exatamente 8h20 da noite. Vocês têm noção de quantas almas estão morrendo sem salvação? Talvez tem muitas almas que naquele dia vão ser condenadas porque você não pregou, porque eu não preguei. A igreja precisa voltar a ter compaixão pelas almas. Não é normal. A gente vai para a igreja, festeja, como eu já falei. Maravilha, temos que fazer mesmo. Mas o mais importante, que é pregar, que é anunciar o evangelho, que é ter compaixão, que é sentir a dor, a gente não sente. Precisamos voltar a ter compaixão pelas almas. Jesus vai dizer assim, Mateus, capítulo 9, versículo 37. Então disse aos seus discípulos, na verdade, a seara é grande, irmãos, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. É maravilhoso a gente vir na igreja, sentar no banco. E eu até dei parabéns para o irmão, uma igreja muito bonita, irmãos. Parabéns para vocês. O grupo de louvor, uma bênção. Parabéns para vocês. Grupo de irmãs, varões, parabéns, irmãos. Muito bonita. É legal, lindo vir aqui, sentar. Estou até gravando. Sentar no banquinho, bonitinho, confortável. Cultuar a Deus. Vamos fazer isso mesmo. Faça isso mesmo. Venha nos cultos. Mas o que adianta a gente fazer tudo isso se a gente não ganha uma alma para Cristo? Se a gente não ora por aqueles que estão morrendo? Se a gente não tem compaixão?
que adianta? A igreja hoje é egocêntrica. Segundo ponto. Primeiro ponto é a igreja não está pregando, a igreja não prega. Segundo ponto da minha mensagem é a igreja não está preparada para pregar. Muitos hoje não pregam por quê? Porque não está preparado para pregar. E por que não está preparado? Primeiro, não lê Bíblia. A igreja hoje não lê Bíblia. Você acredita nisso, irmãos? Que a igreja não lê Bíblia hoje? A igreja hoje não estuda a Bíblia. A gente consegue ficar 2, 3, 4, 5 horas com o celular, mas a gente não consegue sentar na sala de casa ou no seu quarto e abrir a Bíblia e ficar 1 hora lendo, estudando. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 35, diz assim: Então Felipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhes a Jesus. Ou seja, Felipe, ele pregou para o eunuco, por quê? Porque ele estava preparado. Hoje em dia a igreja não prega porque não está preparada. Hoje a gente vê pessoas em cima do púlpito despreparados, que não entendem de Bíblia. Pessoas que não se capacitam, pessoas que não têm coragem de pagar um curso de teologia, pelo menos o básico, para entender um pouco mais das doutrinas bíblicas. Não tem. Lá na minha igreja, eu apresentei um curso básico de teologia. Ano passado eu estava na liderança dos varões. Eu apresentei um curso básico para a igreja. Aí os irmãos me perguntam, quantas pessoas quiseram fazer? Pergunta. Nenhuma. Não foi para me engrandecer, para se aparecer, pastor. Não, pelo amor de Deus. Eu queria que os irmãos aprendessem um pouco mais, se preparassem mais, se capacitassem mais. Ninguém quis. Desprezaram. Depois a gente vem na igreja e fala que ama a palavra de Deus. Ama nada. Não ama. Sabe por que não ama, pastor? É simples, vem no culto de ensino. A igreja está vazia. Escola dominical, a igreja está vazia. Agora faz um evento na sede. Faz um evento na igreja, pastor. A igreja lota. Eita, nós. A igreja enche. Mas sentar, aprender do seu pastor, eu vou nada. Sexta-feira, não. Escola dominical, acordar cedo, vou nada. Não temos amor. É por isso que a igreja não está preparada para pregar. Muitos não estão preparados, irmão. Não tem preparo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Você maneja bem isso daqui, irmãos? Ou você maneja melhor isso daqui? O que você maneja melhor? O seu celular ou a Bíblia? Hoje em dia a gente maneja melhor o nosso controle da televisão, do videogame, o celular, mas a Bíblia a gente deixa de lado. É por isso que a igreja não está preparada para pregar. Pessoas que não se capacitam, obreiros que não se capacitam. É por isso que a igreja não consegue ganhar almas. Porque não consegue evangelizar, não entende os versículos bíblicos, não sabe explicar. Aqui no Atos dos Apóstolos, Felipe, ele conseguiu explicar a palavra para o eunuco porque ele sabia. Ele aprendeu, ele estudou. E você? E a igreja? Esdras, capítulo de número 7, versículo 10 diz assim: porque Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Ele colocou no coração: eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu vou viver, para depois eu começar a ensinar na igreja. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer? O apóstolo Paulo vai dizer assim: tudo na igreja que
tudo que você fizer na igreja seja feito para a edificação da igreja. Uma boa saudação é para edificação. O testemunho que a irmã cantou aqui foi para edificar a igreja. O louvor que o grupo de louvor cantou aqui, o hino da harpa, bem cantado, bem tocado, é para edificação da igreja. Então, se você estuda a palavra, se você se capacita e traz uma boa saudação, uma boa mensagem, uma boa pregação, é para edificar a igreja. E a igreja precisa ser edificada. Sabe por quê? Porque o que Jesus disse? Olha o que Jesus disse, irmão, isso aqui mexeu comigo. Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí eu vou te perguntar, pensa para responder, irmãos. Porta é instrumento de ataque ou instrumento de defesa? Porta é instrumento de ataque ou de defesa? De defesa. Jesus vai dizer que as portas do inferno não vai prevalecer com a igreja. Ou seja, não é o inferno que vai vir contra a igreja. Não. É a igreja edificada, preparada, cheia do Espírito Santo, capacitada na palavra de Deus, que vai derrubar as portas do inferno e vai ganhar almas para Jesus. Aleluia. Se capacite, irmão. Estude a Bíblia, irmão. Aleluia. Se capacite para ganhar almas para Jesus. Se capacite para ganhar almas para Jesus. Ou você quer chegar naquele dia e ver o seu sangue sendo cobrado porque você não pregou, não evangelizou. Tem pais que vão ver seus filhos, como eu já disse, sendo condenados. Irmão, isso aqui é muito sério. Você tem que sair dessa noite chorando, triste consigo mesmo e perguntar: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não leio Bíblia para evangelizar. Eu não estudo Bíblia para pregar. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, aqui eu vou encerrar. O apóstolo Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 9,16. Pois se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque é imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Ai de nós, se a gente não pregar. Jesus disse assim em Marcos 16, versículo 15, se não me fala a memória. Ide por todo mundo. Essa foi uma ordenança, não foi só para os apóstolos não, irmão. Ide pregar não é só para pastor, não é só para obreiro, não é só para pregador, não, é para toda a igreja. Aceitou Jesus hoje, já tem uma ordenança em cima de você. Qual? Ide e pregue. Ide e pregue. Quem não prega a palavra, o apóstolo Paulo vai dizer: ai de nós. Se você não prega, você está em desobediência a Deus. Ai de nós se a gente não pregar o evangelho. Ai da igreja se não pregar. Precisamos ter compaixão pelas almas. Se você não sabe, como eu disse, se prepare, se capacite, aprenda, mas evangelize, convide alguém, pregue, tenha compaixão. Não participe apenas das festas, mas participe também do evangelismo. Ore por alguém, interceda por alguém. Não fique apontando o dedo, condenando, mas ore para que Deus salve as almas. Não adianta você vir na igreja, ouvir uma palavra dessa e falar: aleluia, glória a Deus, é isso mesmo. Mas a partir de amanhã você continuar do mesmo jeito, não adianta. Quem gera ovelha não é pastor, pastor cuida. Quem gera ovelha é a ovelha. O pastor não tem obrigação de ficar ganhando alma. Se ele ganhar, amém. Ele vai ser recompensado, mas ele cuida. Quem ganha almas é a igreja. É a igreja que evangeliza. É a igreja que intercede. É a igreja que prega. É a igreja que convida. É a igreja que ora. É nós, igreja.
que você vai fazer a partir desse culto? Porque a verdade é, irmãos, a gente tem ouvido muitas mensagens assim, mas a gente tem visto que a igreja continua do mesmo jeito. E Jesus está voltando. Quantas pessoas não vão subir porque a igreja não pregou? Fique em pé. Irmãos, tem cultos que a gente tem que sair triste. Porque, geralmente, encontro com Deus gera incomodo, tristeza. Jacó, como que ele saiu do encontro com Deus? Mancando. O apóstolo Paulo, como saiu do encontro com Jesus? Cego. Daniel ficou meio bambeado. João caiu como morto. Muitas das vezes a gente tem que sair triste da igreja com nós mesmos. Olhar para dentro de nós e falar, meu Deus, eu preciso mudar, o que eu estou fazendo? Ter primeiramente pensar em você, porque é a salvação é individual, porque não adianta nada você querer salvar os outros, mas você não está salvo. É óbvio. É por isso que, como eu falei, a Santa Ceia é o culto mais importante da igreja, é onde a gente vem, se alimenta, se fortalece, se reveste. Mas o culto de missões é quando a gente vem para pregar, para anunciar. E a gente não está valorizando o culto de missões, irmãos. Olha os hinos que a gente canta nos cultos de missões. Não fala de sangue, não fala de salvação. É minha bênção, minha cura, minha prosperidade. Pelo amor de Deus. Precisamos acordar. Aleluia. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, se tem alguém aqui nessa noite que não quer, presta atenção, se tem alguém aqui nessa noite que não quer estar diante do trono de Deus para ser condenado ao inferno, porque não aceitou Jesus ou porque se afastou, vem aqui na frente. Se tem alguém aqui nessa noite que não quer estar diante do trono de Deus, porque esse evento vai acontecer, você acreditando ou não, vai acontecer. Se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e escapar desse trono, se tem alguém aqui que está afastado e quer voltar, vem aqui na frente, porque pode ser sua última chance. Aleluia. Não tem ninguém. Talvez você quer vir, mas você não consegue. Fale com alguém, ó, eu quero ir, vamos lá comigo. Se você conhece alguém que está aqui nessa noite, que está afastado, ou que não é convertido, vai até essa pessoa, fale com ela, incentiva ela. Anuncie, irmãos, prega o evangelho. Não deixe essa pessoa se perder. Vamos ter compaixão, irmãos, pelas almas. Vamos ter compaixão, igreja. Se não tem ninguém aqui nessa noite, ou se tem, você não quer vir, que Deus te dê outra oportunidade. Agora eu quero fazer outro pedido. Posso, pastor? Se você sentiu que essa palavra falou com você, que você precisa mudar, que você precisa se preparar mais, se capacitar mais, ter mais compaixão, mais amor pelas almas, começar a pregar, evangelizar, vem aqui nessa noite, vamos orar por você, para que Deus venha te revestir da presença dEle, te dê sabedoria, te dê unção, te capacite. Venha aqui nessa noite, igreja. E os obreiros, o pastor vai estar orando por você, para você se capacitar, se despertar desse sono que muitas das vezes a gente vive. Vem aqui nessa noite. Saia daqui nessa noite, irmãos, com o coração apertado. Saia nessa noite com o coração assim aflito. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu preciso pregar. Meu Deus, eu preciso ganhar almas. Meu Deus, o meu filho está se perdendo. O que eu estou fazendo por ele? Os meus sobrinhos, o meu tio, a minha tia, o meu pai, minha mãe estão se perdendo. Vem aqui nessa noite, igreja. Não saia daqui com o coração duro. O que esse irmãozinho está pregando? Irmãos, pelo amor de Deus. Eu estou pregando a palavra que Deus colocou no meu coração. Nós precisamos nos despertar a fazer obra missionária.
Talvez você não tenha um chamado para fazer uma obra específica, ir para um país, ir para um estado. Porque a gente sabe que tem esse chamado. Mas pregar o evangelho, toda a igreja tem essa ordenança.